Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de biologia e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre genética. Já falamos em outras aulas acerca de alguns conceitos básicos que vamos ver esses conceitos na primeira e na segunda lei de Mendel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa primeira lei de Mendel, o que ela quer dizer mais ou menos, né? Qual é a sua função para compreendermos esses conceitos que já analisamos, conceitos básicos da genética. Alguns dos conceitos que já analisamos em aulas e em vídeos anteriores, estaremos analisando novamente nesta aula, como por exemplo esse que já está aí aparecendo para vocês, né? A questão do gene. Vale ressaltar que todas as nossas células elas vão estar aí inseridas dentro dela uma organela chamada de núcleo. Dentro deste núcleo se encontra os dois principais ácidos nucleicos, chamados de DNA e de RNA. Cada um ali exercendo uma função específica. O RNA fazendo mais a questão da síntese proteica, enquanto o DNA vai carregar todas as nossas informações genéticas, ou seja, todas aquelas características que foram passadas para nós, vinda lá do nosso pai e da nossa mãe. Esse DNA ele vai estar aderindo a diversos formatos. Já analisamos isso um pouco em mitose e meiose. Quando a célula ela precisa se dividir e só existe vida justamente por conta da divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose, esta célula ela carrega ali o material genético no seu formato de DNA. E o DNA ele é duas fitas chamadas de dupla hélice que está ali enrolando-se uma a outra, né? E que é um compartimento extenso, muito grande. E ela precisa encontrar ali um formato muito menor para que consiga facilitar o seu transporte na hora da divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Vale ressaltar, abrir um parêntese aqui só para a gente entender mais ou menos, né? Porque possa ser que alguns dos alunos que estejam acompanhando este vídeo neste momento não ouviram ainda falar sobre mitose e sobre meiose. Tanto a mitose quanto a meiose são dois processos de divisão celular. A célula ela precisa se dividir. No caso da mitose, tu vai ter um processo de divisão que vai fazer ali novas células para os tecidos, para os nossos órgãos, ou seja, células somáticas. No caso da meiose, tu vai ter o processo de divisão celular, que essa célula vai se dividir, estará dando origem a 4 novas células chamadas de gametas. Então, no processo chamado de mitose, tu vai ter ali a formação de células somáticas e no processo da meiose, tu vai ter a formação de células sexuais, dos gametas. Neste caso, o óvulo e o espermatozoide. Então, voltando aqui agora para a questão do DNA, então essa célula aí, quando vai fazer essa divisão celular, ela precisa encontrar um formato menor. E é daí que surge o que nós chamamos de cromossomos. Os cromossomos, quando a gente está falando de material genético, DNA e cromossomo, mesma coisa, tá? Só que em formato diferente. Se estamos falando da célula no momento que ela não está fazendo divisão, esse DNA, esse material genético estará no formato de DNA. Se estamos falando da célula no momento da divisão mitose ou meiose, esse material genético estará no formato de cromossomos. Como é que ele vai adquirindo este formato? Mais ou menos essa primeira introdução aqui que nós estamos fazendo, vamos falar sobre isso, né? Como esse DNA, essa fita extensa, vai se tornando ali algo, né? Esse compartimento menor chamado de cromossomos. Então, como vocês podem analisar aqui, esse DNA, ele é composto de diversas partes, né? Deixa eu só colocar aqui a caneta, pronto. Esse DNA ele vai ser composto aqui de diversas partes. Essas diversas partes nós vamos chamar de gene. O gene é um pequeno fragmento do DNA que vai carregar uma informação específica. Então já vimos aí nas aulas anteriores que o nosso material genético ele vai carregar todas as nossas informações genéticas, todas, através de códigos, que mais tarde vai ser lido aí pelo RNA. Esses códigos ou essa parte aí do DNA que carrega uma informação específica nós vamos chamar de gene.
Então, todo o material genético, todo o DNA, ele é formado por diversos genes, tá bom? E esse gene, quando a célula está fazendo divisão, o que é que vai acontecer? O gene, que é formado ali, que forma o DNA, ele vai se aderir a proteínas, tá? E essas proteínas, na sua grande maioria, é chamada de proteínas histonas. Vamos ao próximo slide para a gente compreender melhor. Então, como vocês podem ver aqui nesta imagem, aqui está o material genético. Observem, aqui é todo o DNA. Possivelmente esta célula aqui não está fazendo divisão ainda, né? Ela está no seu formato natural. Então, quando a célula começa a fazer a divisão mitose ou meiose, o que é que vai acontecer? Esse DNA vai adquirindo esses formatos aqui, até chegar nesse último formato que nós vamos chamar de cromossomos. Então, observe aqui o percurso que esse material genético vai fazendo até chegar nesse último formato chamado de cromossomos. Primeira coisa, o DNA então vai se concentrar ali no núcleo, né? Vai se aderir ali a uma proteína chamada de proteínas histonas, que foi o que a gente viu no slide anterior. Logo em seguida, esse DNA que está aderido às histonas formam a cromatina, que é um outro formato do material genético. E logo em seguida essa cromatina vai se condensar, se transformando nos cromossomos. Então, quando nós estamos falando de material genético, vocês têm que entender o que? DNA, cromatina, cromossomo serão a mesma coisa, tá bom? Só que em formatos diferentes. Então, isso é mais ou menos para que nós consigamos aí entender lá na frente, né? Do que se trata esse material genético, como essas características estão expressas aí dentro desse material genético. Esse cara aí foi considerado o pai da genética, né? Gregor Mendel, pai da genética. Vamos entender agora quais foram os principais experimentos e o que ele fez para conseguir chegar a algumas conclusões com base naqueles conceitos que já analisamos aí na aula anterior. Vale ressaltar que ele era um monge, tá bom? E ele começou a fazer seus experimentos em ervilhas, e esses experimentos foi o que sustentou, e é o que sustenta até hoje, na verdade, né? Alguns conceitos básicos aí para conseguirmos entender as teorias, né, da genética. Então, história da ciência da genética. Mendel, a transmissão dos caracteres hereditários feita por meio de partículas ou fatores. Na última aula eu falei sobre esse termo aqui, fatores, porque toda vez que estamos falando de Mendel, da primeira lei, da sua segunda lei, desses princípios básicos aí da genética, Mendel ele não vai se referir a gene. Eu disse para vocês que o gene ele compõe o DNA, o material genético. Na época em que Mendel formulou as primeiras teorias da genética, não se existia ainda estudo, né, acerca do DNA. O DNA vai ser descoberto em 1953 por dois cientistas chamados de Watson e Crick. Eles sim descobriram a molécula de DNA, descobriram que ela era formada por genes, enfim. Na época de Mendel não sabia dessa molécula de DNA. Ele sabia que existia ali algo, né, e que ele batizou esse algo de fator, e que esses fatores eram os responsáveis por determinar as características dos indivíduos, e que esses fatores era possível encontrá-los dentro dos gametas. O que são gametas? Células sexuais, tá? Espermatozoide e óvulo. E que não se conhecia ainda, como eu disse para vocês, a questão dos cromossomos vai ser descoberta mais tarde, né? E muito menos a questão da divisão celular, mitose e meiose. Então, essas coisas aí básicas, né, que hoje entendemos, mitose, meiose, DNA, cromossomo, gene, tudo foi descoberto mais tarde. Na época de Mendel, ele não tinha noção de como acontecia esses processos. Então, foi muito no escuro que ele foi fazendo ali suas pesquisas, tá bom? Então, a primeira lei de Mendel, ou as leis de Mendel, né? Vale ressaltar, os experimentos que ele fez nesse início aí, foi utilizando ervilha. Por que ervilha? Primeiro, na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouco por que Mendel foi utilizar as ervilhas, né? Mas só fazendo aqui uma pequena introdução, primeiro, a ervilha é uma planta de fácil cultivo, fácil reprodução. Era uma planta que ele conseguiria manipular muito fácil e teria uma resposta muito mais rápida
e convincente como se, por exemplo, ele fosse utilizar animais ou até mesmo seres humanos para fazer suas pesquisas, né? Então, assim, o ser humano, por exemplo, ele vai chegar à sua idade fértil aí, né? Leva em média de 13 a 14 anos para chegar neste processo. E mais um outro processo aí, né, para ele gerar um filho. Enfim, Mendel ele precisava de algo que fosse rápido, que ele conseguisse ali manipular, que ele conseguisse fazer esses experimentos e conseguisse encontrar respostas rápidas. Então ele utilizou uma planta, e nada melhor do que a ervilha, que era um tipo de planta que tinha ali o cultivo muito fácil, né? Conseguia se reproduzir muito rápido também. E o mais importante, ela tinha diversas características favoráveis para os experimentos de Mendel. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, nós vamos entender muito isso. Parece que está complicado, né, nessa aula, essa primeira aula introdutória, que é a primeira e a segunda lei de Mendel, mas com o passar do tempo vocês vão percebendo que não tem bicho de sete cabeças. É bem simples e fácil de entender. Sua primeira lei, né, ele vai chamar aí de monobridismo. Essa primeira lei da segregação dos fatores. A sua segunda lei vai ser chamada de dihibridismo. Esses dois termos aí nós vamos pegar na nossa próxima aula. Falando sobre monohibridismo e dihibridismo. Esses dois termos aí importantes. Próxima aula a gente pega, tá bom? Então, essa aula é só uma aula mesmo introdutória para que vocês consigam compreender do que se fala mais ou menos essa primeira lei de Mendel. Então, eu disse para vocês que as principais observações de Mendel era acerca das características da ervilha. E uma coisa importante que Mendel percebeu é que a ervilha ela vai ter aí uma característica e uma outra característica para a questão da sua cor, da cor da semente, por exemplo, né? Ou a ervilha ela tem uma coloração amarela, ou a ervilha ela tem uma coloração verde. Então Mendel chegou à conclusão de que ele foi chamando, na verdade, essas primeiras, ele foi fazendo autofecundação nessas ervilhas até que ele encontrasse sementes amarelas que só produzissem sementes amarelas e sementes verdes que só produzissem sementes verdes. E ele foi fazendo isso com todas as características que existem na ervilha. Uma coisa também importante de Mendel ter escolhido as ervilhas, que ela, para todas as características que existem nela, né, vai ter ali duas opções. Então, por exemplo, a altura, ela só tem dois tipos de altura, né? Ou ela é baixa ou ela é alta, a um certo padrão ali. A questão da cor da semente, a questão da textura, né, da planta, enfim, essas características aí eram sempre características que só tinham duas opções. Então, por exemplo, a cor da ervilha só tinha duas opções: ou ela era verde ou ela era amarela. E ele foi cruzando essas sementes, até ele chegar em sementes amarelas que só produzissem sementes amarelas, ervilhas amarelas, desculpa. E ele começou a cruzar e chegar, né, a um denominador que encontrasse ervilhas verdes que só produzissem ervilhas verdes. E depois que ele encontrou todo essa combinação, ele fez o que? Ele passou a cruzar ervilha amarela, né, aquela ervilha que só produzia e só chegava, né, só tinha filhos amarelos ou amarelas. Ele começou a cruzar com ervilhas verdes. E toda vez que ele fazia esse cruzamento de uma ervilha amarela com uma ervilha verde, nascia uma ervilha amarela. Sempre, né? Sempre nascia. E aí ele começou a questionar: mas eu estou cruzando uma ervilha amarela com uma ervilha verde. É natural que nasça ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Aonde é que está essa característica verde? Ele foi começando a questionar esses experimentos. Ele percebeu que existia um fator ali que sempre estava dominando. Qual seria esse fator que sempre estava dominando? O fator amarelo. Mas existia um outro fator, e o que, quando estamos falando de fator,
vale ressaltar que estamos falando de gene. Existia ali o gene verde, o fator verde, que foi mandado para aquela... que foi utilizado na autofecundação e que não estava aparecendo. Então a Mendel começou a perceber que existia um fator que estava dominando e um fator que estava ficando no formato recessivo. Vamos voltar à nossa aula anterior, eu falei sobre esses dois termos: dominância, recessividade. Dominante, o gene, ou o fator que sempre vai dominar. Recessivo é o fator ou gene que sempre vai estar ali no formato recessivo. Ele depende de estar em dose dupla para conseguir se manifestar. E aí Mendel percebeu o quê? Toda vez que ele estava cruzando uma semente amarela com uma semente verde, sempre estava produzindo ali, sempre estava nascendo a semente totalmente amarela. E assim ele foi fazendo esses experimentos, né? Essa primeira geração, Mendel vai chamar de geração parental. Deixa eu só passar o slide aqui para a gente chegar logo nesta parte que eu quero explicar para vocês. Então, observem aqui o que eu estava falando. Mendel ele pegava aqui, então, uma semente amarela. Deixa eu só colocar aqui a caneta, pronto. Ele pegava uma semente totalmente amarela, que só produzisse semente amarela ou ervilhas amarelas, né? E começava a cruzar essas ervilhas com ervilhas que só produzissem ervilhas verdes. Então aqui ele batizou essa primeira geração de geração parental. Uma coisa importante aqui, que também já analisamos em aula de genética, é que para cada característica que exista no nosso corpo, nós vamos possuir 2 genes para uma mesma característica, tá? Um dos genes veio da nossa mãe, o outro gene veio do nosso pai. Um desses genes vai se manifestar, o outro vai estar recessivo. Então essas sementes aqui estão simbolizando, digamos que o pai e a mãe, né, para vocês compreenderem. Observem que o pai ele tem 2 opções para mandar para o filho. A mãe, que aqui está simbolizada pela ervilha verde, também tem 2 opções para mandar para esse filho. Essas 2 opções são iguais. Vale? Por isso que eu disse para vocês que o Mendel ele cruzou ali, né, ervilhas que chegasse a um ponto que ele encontrasse ervilhas amarelas que tivessem a mesma combinação, ou seja, que só produzissem ervilhas amarelas. Aqui, ó, Vzão. E começou a cruzar ervilhas verdes que só produzissem ervilhas verdes, Vzinho. Então ele fez o quê? Começou a cruzar essas 2 aqui agora. Ele passou a cruzar a verde com a amarela. E sempre que ele fazia esse processo, nascia uma semente amarela. Mas observem aqui na imagem, uma coisa importante, é que mesmo essa semente nascendo, ficando aqui na sua coloração amarela, sempre ela carregava o gene recessivo, o gene que ela herdou da mãe, né, da semente ou da ervilha verde. Então aqui ele herdava esse Vzão aqui do pai, mas herdava também o Vzinho da mãe. Então isso aqui quer dizer o quê? Essa semente ela era uma semente que para a cor amarela foi dominante, mas ela carregava o gene recessivo verde aqui também na sua conjuntura, tá bom? Vamos para o próximo. Aí Mendel começou a fazer o quê? Ele primeiro estava cruzando essa daqui verde com essa daqui amarela. Sempre nascia sementes amarelas. Ele passou a fazer o quê? Vamos cruzar agora só sementes que nasçam desse cruzamento. Ou seja, todas as sementes amarelas que estão nascendo do cruzamento da geração parental, nós vamos cruzar. Essa segunda geração aqui, os filhos, né, geração F1, que são os filhos dessa geração, que vão nascer desse cruzamento, ele vai chamar de geração dos primeiros filhos, ou geração F1. Ele passou a cruzar toda essa geração. Então, ele pegava uma semente amarela, que tinha essa configuração, Vzinho, ou seja, heterozigoto, tá? Genes alelos diferentes. Aqui é homozigoto, aqui é homozigoto, que os genes alelos são iguais. Aqui é heterozigoto, porque os genes alelos são diferentes. Ele passou a cruzar. Então aqui ele pegava um heterozigoto Vzinho e cruzava com outro heterozigoto Vzinho que nascia desse cruzamento. E toda vez que Mendel fazia esse cruzamento, o que era que acontecia? Aqui, olha o cruzamento que Mendel fazia.
fazer esse cruzamento. Ele cruzava esse daqui com esse daqui. E esses dois aqui são filhos de quem? Desse casal aqui, ó, do verde e do amarelo. Toda vez que ele cruzava, tá? Esse pessoal aqui, que nascia dessa configuração, ele obtinha aqui essa configuração, ó. Nasciam 3 sementes amarelas e uma semente verde. E essa geração ele vai chamar de geração F2, ou seja, a geração dos segundos, da segunda linhagem, a geração dos segundos filhos. Observem que aqui ele vai ter a semente ou a ervilha amarela, aqui também amarela, aqui também amarela, e nasce aqui agora uma ervilha verde, tá? Vamos entender agora mais ou menos por que isso acontecia. Nós utilizamos na primeira lei de Mendel um quadro que nós chamamos de quadro de Punnett. Deixa eu desenhar aqui ele para vocês entenderem. Isso aqui é o quadro de Punnett. É como se fosse o jogo da velha. Observem. Eu disse para vocês o quê? Primeiro a gente vai separar aqui os genes. Quantos genes tem aqui na ervilha verde? 2. Vzinho. Vou fazer assim para vocês entenderem. Opa. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito bom esse Vzinho não. Vzinho. Vzinho. E quais os genes aqui da ervilha amarela? Vzão. Vzão. Então, Mendel ele começou a fazer o quê? Ele fazia o cruzamento. Deixa eu só pegar aqui, diferenciar com cores diferentes. Pronto. Ele pegava, então, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Por que Vzão com Vzinho sempre dá Vzão? Porque o dominante perante o recessivo sempre, o dominante que é simbolizado pela letra maiúscula, vai dominar. O recessivo sempre é simbolizado pela letra minúscula, tá bom? Então aqui, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, toda vez que Mendel cruzava sementes verdes puras com sementes amarelas puras, nascia semente totalmente amarelas. Observe que aqui eu tenho Vzão, Vzinho. Se eu pedisse para vocês me dizer aqui qual é a cor dessa ervilha, claro que seria amarela, porque o V simboliza dominância. Então, o V neste caso aqui está simbolizando a coloração amarela, e a coloração amarela está Vzão, Vzão. Então, se Vzão com Vzinho dá Vzão e Vzinho, aqui é dominância, aqui também é dominância, aqui também é dominância, aqui também é dominância. Então, aqui só nasceu sementes amarelas. Aí Mendel passou a fazer o quê? Vamos cruzar agora as sementes que nascem desse cruzamento. Então, vamos cruzar essas duas aqui, ó, que nasceu desse cruzamento. Vamos fazer novamente o quadro de Punnett. Tá ficando um pouquinho embolado aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês compreenderem. Deixa eu só apagar aqui. Prontinho. Vamos lá. Então, vamos desenhar o quadro de Punnett novamente. Desenhamos. Pronto. Tá um pouquinho embaralhado aqui, mas dá para entender. Observem. Então, ele vai cruzar agora essas duas ervilhas que nasceram desse cruzamento aqui. Então, a gente separa os genes novamente. Colocamos aqui o Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Separamos. Aí, agora vamos para a combinação aqui dos genes. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, que o dominante sempre domina, prevalece, né? Então ele sempre vem primeiro com Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então observem aqui agora. Se nós não vamos ter essa mesma configuração aqui, ó. Um Vzão, ok.
um vezão, vezinho, ok. Um vezão, vezinho, ok. Um vezinho, vezinho, ok. Então, Mendel percebeu que toda vez que ele cruzava os filhos da geração parental, ele obtinha essa configuração. Nasciam aí 3 sementes amarelas e uma semente verde, sendo que 2 sementes eram homozigotas, os genes eram iguais, essa daqui que tem o vezão, vezão, e essa daqui que tem o vezinho, vezinho, uma verde e uma amarela, e 2 eram heterozigotas. Elas tinham aqui genes alelos diferentes. Então, essa aqui foi a primeira lei de Mendel. Por hoje a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula nós vamos estar revisando novamente essa primeira lei de Mendel para tirarmos outras dúvidas referente à questão de alguns termos, né? Relacionar os termos básicos da genética com essa primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham compreendido. Sabemos aí que é um tema complicado, né? Mas quando vocês forem lendo, né, estudando acerca do mesmo, vocês vão percebendo que é bem simples, fácil de entender e de compreender, tá bom? Até a próxima, que Deus continue abençoando vocês, tá bom, galera?